Senhor Jesus para todos, do projeto Eu Sede de Vida, mais 3 minutos com Jesus. Amém? E vamos meditar hoje no livro do 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18, e no versículo 6. Nós vamos ver aqui uma citação que vivemos todos os dias de nossas vidas em relação a essas coisas, né? Então, nós vamos ver. Capítulo 18, versículo 6. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, eles quem? Saul, Davi e toda a sua tropa. Depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando com tamborins, com alegrias, com instrumentos musicais. E as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a não ser o reino. Então Saul ele tinha medo de perder o seu reinado para Davi. Porque Davi ele conquistava o povo. Davi era um bom soldado. Davi ele tinha êxito em tudo aquilo que fazia. Vencia as suas batalhas. Aqui a palavra diz que ele matou 10 mil, né? 10 milhares. 10 milhares. Enquanto Saul tinha matado milhares. E por o fato das mulheres sair cantando a vitória e colocando Davi acima do rei no cântico, isso criou uma grande ira e inveja em Saul. E daí ele começou a preparar a morte, querer matar, tirar Davi do seu caminho. E aqui a gente pode ver que ele tinha aqui no versículo 12, diz assim: Saul ele tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e ele tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. E veja que, pelo fato de Deus estar com Davi, e tudo que Davi fazia era vitória. Porque se o Senhor Jesus ele estiver à frente de algo, nada vai dar errado. Mas a inveja de Saul começou a destruí-lo, porque uma inveja, ela começa a destruir a vida do outro. A gente pode ver isso no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Vejam aqui no livro de Provérbios o que diz a palavra. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E foi o que aconteceu com Saul. No livro de Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja, há rivalidade. Aí há confusão e também há toda espécie de coisas ruins. A inveja, ela traz isso. Então Saul, ele começou a querer tirar a vida de Davi, porque ele se sentia ameaçado. Porque Deus estava com Davi. E tudo o que Davi fazia prosperava. Tudo que Davi estava a fazer, mesmo sendo dentro do reinado de Saul, mas ele tinha êxito, porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, estava já preparando algo grande na vida dele. E isso ele começou a se irar. Ele começou a entender que Deus estava com Davi. E tem uma parte em que ele diz aqui, ele tenta tirar a vida de Davi. E aqui ele diz assim: naquele dia Saul não via Davi com bons olhos.
E no dia seguinte, o espírito mal vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava uma harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Vejamos que a inveja, o que levou esse homem à ruína, à destruição. Porque ele começou a sentir inveja, ele começou a se sentir ameaçado, ele começou a fazer coisas erradas, ele começou a desagradar a Deus. Deus já não estava mais com ele, mas Deus começou a trabalhar na vida de Davi, porque Deus tinha planos, projetos na vida de Davi, como teve, como fez. E se você está na mira dos olhos do Senhor, se você está na mira dos olhos do Senhor, se você é escolhido a fazer trabalhos para o reino do Senhor, você vai estar protegido. Isso não tenha dúvida. Como Davi esteve todo o tempo de sua vida protegido pelo céu, protegido pelo Espírito Santo, que nada ia tirar aquilo que Deus já tinha preparado para a vida de Davi. Mas o que nos chama a atenção é que uma grande inveja, ela vai trazer ruínas para a sua casa, ela vai trazer discórdia, confusão, ela vai trazer o que Provérbio diz aqui, né? Que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, a pessoa ela começa a ficar amarga. Essa pessoa ela começa a se destruir, a sua casa começa a desmoronar pelo fato da inveja de querer ter o que o outro tem. Que nós possamos acordar para a vida, meu irmão. Que não desejamos ter aquilo que não é nosso, mas sim aquilo que Deus permite que tenhamos. Porque nós só vamos ter aquilo que realmente merecermos. Porque Deus ele é conhecedor da nossa vida, Ele sabe do nosso pensar. Antes da gente falar, Ele já sabe o que a gente ia falar. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Ele nos conhece porque fomos feitos pela mão dele. E que essa palavra de hoje ela venha nos acordar, nos livrar deste sentimento horrível, terrível na vida de um ser humano, que é a inveja. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós do projeto Tem um Sede de Vida. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês nessa manhã linda e maravilhosa. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.